Olá a todos, eu sou a professora Érica Helena, estou com vocês na disciplina Política e Sociedade. Sejam bem-vindos a essa aula sobre o Estado, fala um pouco sobre a história do Estado moderno e a nossa primeira videoaula da unidade 2. E falando sobre do Estado, que é um dos temas mais centrais da ciência política, hoje vamos mergulhar na trajetória histórica dessa organização social, entender como o poder político é exercido e, principalmente, diferenciar as funções do Estado sob a ótica de filósofos contratualistas. Nosso objetivo é compreender o Estado não apenas como estrutura burocrática, né, mas também como resultado de construções humanas voltadas para a organização da convivência social. Então, numa breve história do Estado moderno, quando falamos em Estado, muitas vezes pensamos em algo natural. No entanto, o que conhecemos hoje como Estado moderno é um modelo específico das sociedades ocidentais, onde, por exemplo, Nicolau Maquiavel foi o primeiro pensador a utilizar esse termo, como nós já falamos anteriormente, para descrever essa situação permanente de convivência ligada a uma sociedade política. Antes da consolidação, desse modelo, a noção de Estado passou por longas transformações históricas que acompanharam a própria formação da modernidade. Com relação à teoria geral do Estado, né, por Dalmo Dallari, né, para entender a complexidade do Estado contemporâneo, é preciso recorrer a esse pensador. Ele define a teoria geral do Estado como uma disciplina de síntese que vai unir conhecimentos jurídicos, sociológicos e históricos para buscar o aperfeiçoamento da ordem social com eficácia e com justiça. Enquanto na Idade Média, né, o foco era a justificativa teológica do poder, como o poder tendo origem divina, nós já falamos sobre isso, que Maquiavel, no século XVI, né, no estudo da política, esse estudo ele passou a ser baseado na observação da realidade efetiva. Então, como nós vemos aqui, né, quando as fundações foram lançadas, então o jurista, né, Dalmo Dallari, ele aponta que não há um consenso sobre a idade do Estado, que a teoria política ela se divide em três grandes perspectivas sobre o surgimento dele. Então, existe aquela teoria de que ele sempre existiu, ou seja, que o Estado ele nasceu junto com a própria sociedade, também que ele foi inventado, né? Que é uma perspectiva, né, contratualista, que o Estado ele não é natural, ele foi construído, né, através de um contrato social para atender às necessidades e conveniências do grupo, e a perspectiva histórica concreta, onde o Estado moderno ele é uma criação estritamente recente e só passou a existir quando nasceram a ideia e a prática jurídica da soberania. Então, com relação às origens, né, e motivos, do aparecimento do Estado, a gente pode fazer as seguintes indagações. Mas por que o Estado surgiu, né? Existem três posições teóricas, principais para responder a essa questão. A primeira é que o Estado sempre existiu como um germe de organização, ele foi construído por necessidade ou conveniência social, ou ainda que ele é um conceito histórico concreto que só surgiu com a ideia de soberania no século XVII. As causas citadas para sua formação, elas variam desde a origem familiar, como a gente vê aqui, né, o poder expandido a partir das estruturas de parentesco e patriarcado original, atos de força, que seria a submissão de grupos mais fracos por grupos militarmente ou fisicamente mais fortes, as necessidades econômicas, né, que é a necessidade de organizar a produção e proteger excedentes e administrar escassez, e o próprio desenvolvimento interno da própria sociedade. Com relação ao pensamento contratualista, entramos agora, né, nessa corrente
que foi uma corrente dos séculos 17 e 18, que revolucionou, ela veio revolucionar o pensamento político. A tese central dos autores como Hobbes, Locke e Rousseau é que o Estado ele não é divino, mas fruto de um contrato ou pacto social firmado entre membros da sociedade para criar o que chamamos de sociedade civil, né? Embora partam da mesma ideia, né, que seja um pacto, cada um desses filósofos ele vê a função do Estado de uma maneira muito diferente, né? Então, aqui como a gente tem na fórmula do contratualismo, né, que em meio a essas convulsões das revoluções inglesa e francesa, a filosofia política, ela veio consolidar a ideia do Estado não como uma dádiva divina, né, como nós falamos, mas esse acordo pragmático, né? Então, essa é a equação fundamental que fundou a modernidade política, que seria o Estado de natureza, mais o problema insustentável, que levava a um pacto social, né, que é a decisão de ceder o poder, para o Estado e a sociedade civil, que seria a máquina em funcionamento. Então, falando um pouco de Thomas Hobbes, né, e sobre o Estado absoluto. Então, para esse filósofo, né, o estado da natureza humana, ele é marcado por conflito e pelo medo, uma espécie de guerra de todos contra todos, como o ser humano sendo movido por paixões, né? Então, a liberdade total, ela geraria insegurança, né? Ou seja, essa motivação apaixonada geraria essa insegurança. Por isso, o contrato chamado Hobbesiano, ele propõe um estado absoluto e forte, cujo principal objetivo é garantir a ordem e a paz social através de uma autoridade central que evite a anarquia. Com relação a John Locke, né, e o conceito de Estado liberal, então, diferente de Hobbes, John Locke ele tem uma visão mais otimista. No seu estado de natureza, as pessoas elas já teriam direitos naturais, como a igualdade e a liberdade. O problema é que ninguém é bom juiz de si mesmo. Assim, o Estado surge como um árbitro para decidir conflitos e proteger o que Locke chama de propriedade. E essa propriedade não são só bens, mas também a vida, a liberdade, tá? Dos cidadãos. Este é o fenômeno que é conhecido como Estado liberal. Já para Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava que o homem era livre antes do Estado, né, mas que o surgimento da propriedade privada criou essas desigualdades. Então, para Rousseau, o contrato social deve dar origem a um Estado democrático, onde a soberania pertenceria, né, pertence ao povo. Nesse modelo, o cidadão ele participa ativamente das decisões, sendo ao mesmo tempo súdito das leis que eles próprios criam e soberano no exercício do poder. Então, aqui a gente tem um resumo, né, justamente dessa matriz da contratualidade, né, onde a gente tem três visões distintas sobre a natureza humana, né, que geraram três projetos arquitetônicos diferentes para a sociedade moderna. Então, aqui a gente traz, né, as visões de Thomas Hobbes, John Locke, resumida, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, né, sobre a visão do ser humano. Então, para Tom Hobbes, o ser humano seria violento, movido por paixões, né? Já John Locke seria mais pacífico, onde o Estado, né, seria detentor de direitos naturais de igualdade e liberdade. Já Jean-Jacques Rousseau, segundo ele, o ser humano era nascido livre, mas corrompido pela sociedade e pela desigualdade da propriedade. Com relação a ao que motivaria, né, o contratualismo, para Thomas Hobbes, o medo paralisante da morte, para John Locke, a necessidade de um juiz imparcial para conflitos, e para Jean-Jacques Rousseau, a necessidade de reverter a desigualdade e recuperar a liberdade cívica. Já com relação ao modelo de Estado,
Aí nós temos, né, para Thomas Hobbes, o conceito de Estado absoluto, John Locke, o Estado liberal, e para Jean-Jacques Rousseau, o Estado democrático. Com relação à função central, né, seria, né, nessa questão da matriz da contratualidade, para Thomas Hobbes, seria garantir a vida e a ordem, John Locke, proteger a propriedade, e essa propriedade inclui a vida, a liberdade e os bens, e para Jean-Jacques Rousseau, né, seria garantir a soberania popular e o bem comum. Então, por fim, né, a gente pode dizer que a planta baixa do Estado, ele ainda está na prancheta, ou seja, o Estado, ele não é um fenômeno acabado, né, o natural. De Hobbes a Rousseau, é possível compreender que o poder, a violência estrutural e as leis, elas são invenções humanas, né? Então, vale salientar que se o Estado foi desenhado pelo ser humano para resolver os problemas de uma determinada época, ele pode e deve ser continuamente redesenhado para resolver os problemas da atualidade. E com isso, eu agradeço a atenção de todos e até a nossa próxima videoaula.